simplesmente deu um tapinha na bochecha do marido, mas no segundo seguinte, ele, que dormia profundamente, sentiu uma coceira insuportável no rosto e começou a coçar a bochecha incontrolavelmente, como se tivesse alergia nas mãos. Juliana interveio rapidamente para impedi-lo, mas depois de apenas meio minuto, ele recomeçou a se coçar, ficando vermelho em instantes. Apavorada, Juliana segurou a mão dele com força até que ele adormecesse completamente. Só então ela se sentiu segura o suficiente para apagar a luz e ir dormir. Mas quando ele acordou no dia seguinte, a cena diante dele o deixou sem palavras. Suas mãos estavam cobertas de líquido vermelho e seu rosto quase muito machucado de tanto se coçar. Antes que pudesse reagir, ele acordou de repente, mas não se lembrava de nada do que havia acontecido. Juliana tratou rapidamente dos machucados dele, e então o marido saiu correndo para o trabalho. A princípio, Juliana não deu muita importância, mas quando foi ao banheiro, olhou para baixo e de repente notou uma grande quantidade de líquido vermelho no chão. Seguindo o rastro de líquido vermelho, ele foi até a cabeceira da cama no quarto ao lado. No entanto, ao se inclinar para olhar, encontrou o cachorro deles, Thor, encolhido em um canto, tremendo, como se tivesse visto algo terrível na noite anterior. Juliana não deu muita importância. Logo anoiteceu. Para evitar que o marido se machucasse novamente, Juliana rapidamente pegou um par de luvas de algodão da gaveta e as colocou sobre ele enquanto dormia. Pensando que isso o tranquilizaria, ela se virou para fazer suas coisas. Mas, inesperadamente, o marido, que estava dormindo profundamente, levantou-se de repente e, sem dizer uma palavra, foi direto para a sala de estar. Desconfiada, Juliana o seguiu de perto, apenas para encontrar o marido parado em frente à geladeira, aparentemente mastigando algo. Ela presumiu que ele estivesse com fome e tivesse se levantado para um lanche da madrugada. Ao se aproximar, ficou horrorizada ao vê-lo pegando carne crua da geladeira e enchendo a boca com pedaços, olhando para ela com horror. Ele então pegou um ovo e o engoliu inteiro. Ainda mais assustador, pegou um peixe cru. Juliana tentou impedi-lo rapidamente, mas ele parecia possuído e a ignorou. Isso fez com que Juliana, que estava no final da gestação, vomitasse imediatamente. Inesperadamente, seu marido fez o mesmo, batendo na torneira e engolindo água da torneira. Essa cena horrível assustou até mesmo Thor, que estava por perto, fazendo gritar de terror. Antes que Juliana pudesse reagir, seu marido, agora cheio, voltou para o quarto como um fantoche. Quando Juliana o seguiu, descobriu que ele havia aberto a janela e estava tentando se lançar. Juliana correu para impedi-lo e, com grande esforço, conseguiu puxá-lo de volta para a segurança. Após esse calvário, Carlos finalmente acordou, mas, estranhamente, não se lembrava de nada do que havia acontecido. Para descobrir o que havia ocorrido, Juliana acompanhou o marido ao hospital na manhã seguinte. Após o diagnóstico, o médico determinou que Carlos sofria de sonambulismo grave. Pacientes com essa condição apresentam comportamentos extremos inconscientemente durante o sono, mas com tratamento ativo, podem se recuperar rapidamente. Durante esse período, era necessário garantir a máxima segurança da casa. Ao retornar, Juliana imediatamente chamou um funcionário do parque para lacrar todas as janelas e a varanda, guardou todos os utensílios cortantes e os trancou no armário, e tomou a medicação conforme prescrito pelo médico. No dia seguinte, ao acordar, Juliana viu sua sogra dormindo profundamente ao seu lado, e sua ansiedade diminuiu. Parecia que a medicação médica estava fazendo efeito. No entanto, ao se levantar para preparar o café da manhã, encontrou a sala de estar bagunçada. Inicialmente, pensou que seu cachorro, Thor, tivesse feito a bagunça, mas ao se ajoelhar para limpar, descobriu uma grande quantidade de pelos de cachorro na embalagem. Antes que Juliana pudesse entender o que havia acontecido, sentiu um forte cheiro de líquido vermelho vindo da geladeira. Pressentindo que algo estava errado, abriu rapidamente a porta da geladeira, mas a cena diante dela a deixou atônita. Thor estava sim, dentro da geladeira, e o choque fez com que Juliana entrasse em início antecipado do nascimento. Embora Juliana estivesse radiante com o nascimento do neném, um novo problema a preocupava: o sonambulismo cada vez mais grave do marido. Para a segurança do neném, Juliana teve que fazer alguns ajustes. Primeiro, instalaram uma campainha na porta para que pudessem detectar e reagir imediatamente caso o marido acordasse sonâmbulo. Também compraram um saco de dormir para ele, já que é difícil sair de dentro deles. Mesmo assim, Juliana, ainda inquieta, temia que seu filho pudesse sofrer o mesmo destino do cachorro. Portanto, ela aumentou secretamente a dose da medicação do marido. Tendo testemunhado suas habilidades assustadoras, ela continuava se revirando na cama, sem conseguir dormir. Como mãe, ela não podia permitir que seu filho estivesse em um ambiente perigoso. Depois de muita reflexão, finalmente pegou o neném e se escondeu no banheiro, com a intenção de colocá-lo na banheira. Mas, conforme a noite avançava, passos soaram repentinamente do lado de fora. Antes que pudesse reagir, ouviu-se uma forte batida na porta do banheiro. O barulho frenético indicava claramente que seu marido estava tendo outro episódio de pânico. Aterrorizada, Juliana só conseguiu agarrar o filho com força e fugir. As batidas cessaram depois de um tempo. Somente quando não havia mais barulho do lado de fora, Juliana ousou abrir lentamente a porta de madeira, mas o que viu a deixou incrédula.